Ó, a primeira dúvida foi da Cristiana. Ela perguntou o seguinte: como saber que o pai tem carteira assinada? Cristiana, olha que notícia boa que eu vou te passar. Existem duas formas de a gente descobrir. A primeira é expedindo um ofício para o INSS. Quando a gente entra com um processo judicial, a gente consegue expedir um ofício para o INSS, pedindo para que o INSS informe se ele tem algum vínculo de emprego, porque o patrão dele provavelmente todo mês tem que fazer o recolhimento da Previdência, e isso fica anexado dentro do que chama CNIDS, que é um extrato que tem de contribuição dele. Então hoje não tem como o pai esconder. E fora isso, Cristiano, eu vou te falar mais. Se ele tiver carteira assinada, você pode pedir para o juiz descontar o valor da pensão alimentícia do salário e depositar na sua conta. Que aí você não vai precisar de ficar pedindo para o pai todo mês: pai, deposita o valor na conta da criança. Não vai precisar disso mais, aí acaba com isso. Você pode pedir férias, 13º, todas as gratificações que o pai tem. Então isso é muito importante, tá? Saiba que hoje não tem como o pai esconder. Vamos para a segunda dúvida. Quando o pai fica uns dias com o filho dele, não paga pensão? Paga. Isso é uma lenda, viu? Principalmente agora que a gente vai entrar em período de férias, alguns pais têm o direito de 15 dias de ficar com seus filhos. E mesmo ele tendo esse direito de ficar com os filhos, não impede dele pagar a pensão alimentícia para a mãe. Se alguma mãe está sofrendo por isso, algum pai falou que não vai pagar, isso está errado. Inclusive, o pai ele pode sofrer uma execução, ter as contas bloqueadas e ser preso por conta disso. Então, período de férias, jamais o pai pode deixar de pagar pensão. Ou, se no final de semana o pai resolver ficar com a criança, ou ele estiver no direito de visitas dele, se ele for no shopping, ele comprar roupa, se ele for no shopping comprar camiseta, tênis, o que for comida, ele não pode descontar da pensão. Que a gente chama de alimentos in natura. São alimentos que presume que o pai ele teve o coração, ele teve a boa vontade de comprar. Então isso não pode ser descontado da pensão alimentícia. Porque já pensou, se a mãe coloca tudo na ponta da caneta mesmo para esse pai pagar? Tudo mesmo, tudo. Então a gente tem que ter essa equidade, tá? Vamos para a próxima pergunta. O pai dos meus filhos paga 410 para 3 filhos. Só que ele não dá roupa, calçado, nem material escolar que foi estipulado no processo. Mãe do céu, Vanessa, vou te dar uma dica valiosa. Primeiro ponto, R$410 para 3 filhos é absurdo. Isso não existe, tá? O mínimo que um pai hoje ele tem que pagar para 3 filhos são R$961. Mas, doutor, ele está desempregado. Ele se vira. A criança não pode esperar. A fome da criança não pode esperar o pai arrumar um emprego. A fome da criança não pode esperar o pai se virar. Então, ele tem que se virar. Agora, você me falou que ele não está pagando calçado, roupa. Todas essas despesas, elas são inclusas dentro da pensão alimentícia. Então ele não deve pagar mesmo. O que você pode fazer para se resguardar? Você vai juntar para o juiz todas as despesas que você tem, um relatório: água, luz, supermercado, despesas com calçado, com colégio, com gasolina, e vai pedir para que o juiz aumente o valor da pensão. Porque tem mãe que pensa: doutor, quando que eu posso entrar com a revisional de alimentos? Primeiro, quando tiver essa alteração da necessidade. Então, ou seja, R$400 para 3 crianças, com certeza aumentou a necessidade. A criança vai crescendo, então precisa de mais gastos. E quando a gente comprova a renda do pai. Só que no seu caso, você não precisa nem comprovar a renda do pai. Só dele ter 3 filhos, ele já poderia pagar um valor maior. Até porque, Vanessa, olha o que eu vou te falar. Se você falasse agora para mim assim: doutor Felipe, eu tenho um filho e o pai é desempregado, quanto que ele deveria pagar de pensão? No mínimo 455. Doutor, mas nós temos 2 filhos, entre 608 a 755. Doutor, nós temos 3 filhos, é 961. E metade das despesas com farmácia, material escolar, dentista e uniforme. Todas essas despesas, além da pensão, são rateadas.
Então, seus filhos estão recebendo um valor menor do que deveriam. E tá errado, tá? Fica ligada, viu, Vanessa? Deixa eu ver mais aqui os comentários. Edivane, vocês sempre falam de mães e pais, nunca de terceiros. Quem que seria o terceiro? A criança, ela tem como ter 3 pais e 3 mães? Quem que seria esse terceiro? Me explica. Olha, Cristiane, ó, ele dá R$ 300 para 2. Olha, Cristiana, eu vou responder sua pergunta, mas se tiver fazendo sentido essa live para vocês, curte ela aqui, ó, para a gente conseguir alcançar mais mães e compartilha com quem você entende que está passando por isso, quem pode melhorar o valor da pensão, quem pode trazer o pai para ajudar nessa responsabilidade. Então, encaminha agora que eu tenho certeza que vai fazer sentido. Eu vou responder essa pergunta. Você falou para mim que o pai está pagando R$ 300 para 2 filhos. É um absurdo. É um absurdo. Por quê? Primeiro, que você pode pedir revisão disso aí. E segundo, que não existe R$ 300 para 2 filhos. Um filho, vou colocar um filho só. O mínimo, como eu disse, é 455. Doutor, temos 2 filhos. Então, saiba que você vai receber entre R$ 608 a 755. E metade das despesas com farmácia, material escolar, dentista e uniforme. Tá? Ah, doutor, mas ele está desempregado. Ah, se vira, vai comprar uma água, vai vender. A única coisa que ele não pode fazer é ficar parado, tá? E você também não, porque se você ficar parado, ele vai continuar. Doutor, é verdade que o homem rico se faz de bonzinho para pagar menos pensão? É muita verdade, Daniel. Você sabe por quê? Normalmente o rico, ele tem um estilo de vida muito bom. Ele vai para bons restaurantes, ele consegue viajar para fora do Brasil, ele consegue ter um bom carro. Porém, o que a gente vê na prática são essas pessoas que têm essas condições deixar o filho de escanteio. Então, ou seja, ele paga lá no seguro de um carro importado, ele paga lá R$ 8.000 no seguro, no IPVA a mesma coisa. Aí quando a gente vai falar de pensão para o filho dele, ele quer pagar R$ 500, R$ 1.000. Então, isso está errado, porque a criança tem que viver no mesmo estilo de vida desse pai. Então, se o pai hoje ele frequenta bons restaurantes, tem uma boa vida, a mãe deve fazer o quê? Relatar isso através de print, através de foto nas redes sociais, porque o pai ele pode ser responsabilizado com um valor maior. E eu passo uma dica muito valiosa aqui. Depois vê o seguro de carro do pai, desses pais que são ricos. Eu tenho certeza, 90% ele paga um valor maior no seguro do que na pensão do filho. E acha ruim ainda de pagar a pensão do filho, falando que é para a mãe. Mas ele pode crescer, ele pode ter um estilo de vida, né? Então, isso aí tá errado, viu? Vamos ver mais perguntas. Micael, olha que poderoso que eu vou te falar. O pai do seu filho hoje, você tem um filho, ele tem outra família, né? E ele não está sendo presente. Eu vou refrisar com você. Primeiro, esse pai, se ele tem mais filho, ele tem que se virar. Então, ou seja, se ele tem 3 filhos, ele vai ter que trabalhar triplicado. Porque a criança, ela não pode esperar o pai ter melhores condições para ela sobreviver. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se o pai do seu filho hoje ele não está dando atenção, ele está dando atenção para outra família, você pode entrar na regra 2 que eu falei nesse vídeo, que é entrar com um pedido de abandono afetivo dele, com print de mensagem, print de conversa, foto no colégio que ele não, com ele ausente, foto de datas comemorativas para comprovar que esse pai realmente ele não está na vida da criança, porque aí judicialmente você consegue uma indenização por danos morais por conta disso, além de poder ir na delegacia, pedir um abandono dele e responder criminalmente, inclusive você suja a ficha dele por conta disso, além de você pedir uma multa. Então, o que você deve fazer hoje? Fazer esses registros e procurar a justiça justamente para te ajudar e te resguardar, porque como ele tem outra família, eu acredito que
quanto mais tempo você deixar, menos ele vai ter vínculo. Então isso é importante você saber, tá? Vamos para outra pergunta. Se o pai trabalha de carteira assinada e tem 2 filhos, mas não quer pagar a pensão alimentícia... Peraí. Se o pai trabalha de carteira assinada e tem 2 filhos, mas não paga a pensão alimentícia, mas quer passar o final de ano com as crianças e não informa o endereço, devo deixar elas irem? Jamais. Primeiro, o pai não é presente na vida das crianças. Segundo, ele não tem responsabilidade. Terceiro, ele quer buscar as crianças, mas você não sabe onde ele está? Isso é loucura, mãe. Jamais. Sabe o que você pode fazer para esse pai? Dar um presente para ele, um processo judicial de alimentos, um valor justo, visitas, para ele realmente visitar e ele ser homem, ele ter o papel dele a ser cumprido. Isso pode ser um presente, mãe, mas eu não deixaria, porque corre o risco desse pai pegar a criança e falar, não vou te devolver. E aí? Se ele falar que não devolver, o que você vai fazer? Ah, doutor, a guarda sempre foi minha. Sim, só que se você entrar na justiça, você vai ficar algum tempo longe da criança até sair uma liminar, até o juiz notificar ele. Então não faça isso, que isso aí é loucura. Eu vou responder as 3 últimas, manda aqui para mim as melhores, que eu vou responder as 3 últimas para a gente fechar essa live. Quando o pai manda R$100 para ajudar nos custos de remédio, ele pode descontar na pensão? Jamais. Primeiro, toda despesa que é despesa extra, que não é uma despesa fixa, são despesas que a gente não espera. Remédio, exame, consulta, material escolar, dentista e uniforme, todas essas despesas que eu acabei de falar, elas devem ser rateadas por 2, divididas por 2. Então, mãe, se o pai hoje, se você levou seu filho hoje no médico, precisou fazer uma consulta, foi R$300, ele deve pagar os 150. Mas, doutor, ele está descontando a pensão. Você pode pedir a prisão dele, principalmente se tivesse sido estipulado, tá? Se não tivesse sido estipulado, tudo que você tem de acordo aí não vale nada, tá? Tudo que eu tô falando precisa ser regularizado na justiça, tá? Por quê? Porque de boca, gente, como que você vai cobrar uma pensão de boca, mãe? Tem possibilidade de você cobrar pensão de boca? É nosso sonho. Imagina a gente falar para o juiz que o pai falou que ia pagar 3 salários mínimos. Não tem como existir pensão de boca. Por isso que é importante regularizar na justiça. E se está fazendo sentido para você, curte, que você ajuda a gente a chegar em mais mães que estão nessa situação. Tem 13 pessoas agora ao vivo. Aperta o botãozinho do joinha para a gente conseguir chegar em mais mães e compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso aqui. Ó, boa tarde, pai do meu filho liga para saber dele, não dá atenção a ele. Eu posso botar ele na cadeia? Pode. Você pode ir lá na delegacia, fazer um registro informando que o pai é ausente, que o pai não liga, que o pai não está presente em data comemorativa, que já teve alguma recorrência de processo. E esse pai pode cair no item 2 que eu falei na live, respondendo por abandono material. Doutor Felipe, o que é abandono material? É quando ele não presta a responsabilidade hoje de cuidar de uma criança. Então ele pode responder por crime, você suja a ficha dele, e além de você sujar a ficha dele, ele pode responder por crime, ficar 1 a 4 anos preso e pagar 10 salários mínimos por conta disso, tá? Então hoje tem meio sim de regularizar isso. Vamos para a próxima pergunta. Ó, durante esses 10 anos que estou separado do pai, dos meus filhos, ele só pagou os 2 mais novos, só 3 vezes. Mas você tem 10 anos que você está separado, o pai pagou só isso. 2 pontos. Primeiro, se não tivesse sido regularizado na justiça esse divórcio, os alimentos que ele paga para a criança,
você não recebe nada. Você não tem que cobrar nada dele, ele pagou 3 e acabou. Porém, se o pai tiver sido regularizado judicialmente e o pai não estiver pagando, você pode cobrar todo esse retroativo dos 10 anos. Então é muito importante você ficar atenta, por quê? Porque você tinha que ser preventivo, mas você não poderia ter esperado esse tanto de tempo, sendo que ele pagou 3 meses e ter deixado, entende? Porque a tendência é que ele pague menos ainda e pare ao longo do tempo. Então, jamais fazer isso. E eu vou responder a última pergunta. Manda aqui que eu vou responder a melhor pergunta. O pai da minha filha tem mais 2 filhos do primeiro casamento. Quanto fica a pensão? 2 pontos. Se ele tem 2 filhos... Olha, quando tem 2 filhos... Pai tem 2 filhos, primeiro casamento, quando fica a pensão? Mãe, primeiro, se ele tem mais filhos, ele tem que trabalhar mais, tá? Eu preciso entender qual que é a renda do pai, com que ele trabalha, pra gente chegar no valor justo. Mas pelo fato dele ter mais filho, não impede que ele pague um valor alto. Vai depender da renda dele, quais são as condições das outras crianças, mas no mínimo 455 se for para um filho. Quando já saiu a sentença... Patrícia, você me perguntou, o pai da minha filha tem mais 2... Você já perguntou, quando já saiu a sentença e o genitor não paga a pensão e não visita? E quando a criança quer falar com ele, mas ele não atende quando manda mensagem pedindo para ele trabalhar? Isso é perfeito. Edivane, manda de novo sua pergunta. Eu vou responder da Lisa agora. Olha o que eu vou te passar, Lisa, que poderoso. Você vai começar agora a registrar. Registra. Toda vez que você pede para ele buscar, toda vez que ele nega, essas datas comemorativas que vão ter agora, tira foto de tudo para mostrar que ele não está lá. E você vai ter 3 medidas. Primeiro, pedir uma multa por cada dia que ele não for. Segunda, entrar com abandono, com uma indenização, pede lá 50 mil reais para ele pagar. Terceiro, vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência dele, porque ele pode responder criminalmente. Então ele vai ter 3 coisas para ser resolvido. Eu te garanto que depois dessa terceira que você fizer, ele vai criar responsabilidade. Doutor, se ele não criar, ele vai ser preso. Ele vai ser preso, bloqueia a conta dele, ele vai ter que se virar. Mas eu não deixaria dessa forma de jeito nenhum, porque o tempo vai passando, é pior. Olha essa aqui, Solange. O pai do meu filho paga 650 reais hoje, ele está em Portugal e alega que não está trabalhando formal. Solange, depois você chama a gente aqui no direct, chama a gente aqui que depois eu vou fazer o seu atendimento e só te passar uma novidade. O pai que mora fora do Brasil, que está em outro país, é muito bom fixar a pensão para esses pais, e vou explicar o motivo. Primeiro motivo, ele paga em euro. Segundo motivo, quem vai para fora do país, você concorda comigo que ele quer ter uma melhor condição de vida? Então não é justo a criança ter uma pior condição de vida. A gente tem processo em Portugal, França, Irlanda, Japão, onde a gente já fixou 2, 3 salários mínimos, inclusive o mais recente agora foi em Londres. 3 salários mínimos, por quê? O pai, apesar de trabalhar com emprego informal, fazendo Uber, fazendo entrega, ele ganha por dia. Então ele ganha, ele tem capacidade de ajudar a criança. Então fique atenta, não deixe, porque pagar 650, um pai que ganha um salário mínimo paga 450, ele está em Portugal, está pagando 650, não é justo o seu filho. O justo é ele viver no mesmo estilo de vida. Aí você vai olhar as fotos dele lá em Portugal, ele está viajando, comendo em lugar bom, todo dia pegando um ônibus, conhecendo lugar novo, e a criança passa em dificuldade. Isso aí está totalmente errado. Depois você me chama que eu vou fazer o atendimento exclusivo com você, tá? Eu vou responder a última. Essa é a última, tá, gente?
A última trabalha, mas não paga pensão e fala que se for preso não vai trabalhar, pois preso não vai poder trabalhar. Oh, esse pai é um palhaço, eu não sei nem... A gente não pode nem falar o que a gente pensa, né, desse pai, mas deixa eu te falar um negócio, mãe. Eu prometo, do fundo do meu coração, esses são os melhores pais para colocar para aprender. Você sabe por quê? Porque quando ele fala isso para você, ele é o leão, é o tigre. Quando ele fica de frente a um juiz, um oficial de justiça, ele vira um gatinho. Grava essas palavras que eu tô te falando. Eu acredito o seguinte, e nem só acredito, eu vivo isso. A maioria desses pais que falam que não vão pagar são os pais que enrola, que ele quer, às vezes, colocar pressão no psicológico da mãe. Só que esses pais, mãe, deixa eu te dar uma notícia boa, é aquele pai que você pede a prisão dele rapidinho, surge dinheiro, tio vende a geladeira, mãe vende alguma coisa, mas você acredita que são os que arrumam? Porque assim, uma coisa é eu ser preso porque eu não tenho, uma coisa é eu ser preso porque eu fui bandido, cometi algum crime, roubei, matei, trafiquei, aí eu não tenho o que fazer, eu tô preso, eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar a justiça decidir se eu vou ficar solto ou não. É diferente de um pai que não paga a pensão, porque ele não tem, ele tem a opção de sair. Qual que é a opção? Pagar. Então você vai ver que tio vende geladeira, vende carro, mas o dinheiro surge. A única forma do dinheiro não surgir é se você ficar esperando a boa vontade dele. Aí eu tenho certeza que esse dinheiro não vai surgir. Agora, se você seguir as dicas que eu estou passando, se você sempre ficar um passo à frente do pai, eu tenho certeza que a vida sua, do seu filho, pode ser transformada. Então, mães, saiba do que eu disse aqui agora, leve para o coração. A gente vai fazer agora nos próximos 60 dias, live todo dia, eu vou notificar vocês, mas eu espero que eu possa ter contribuído na vida de vocês, espero que vocês estejam com a gente nesse dia a dia, que eu vou tirar muita dúvida, vou trazer muita novidade, para você nunca mais passar por isso, seu filho nunca mais passar por isso, e a gente começar um ano novo agora, com atitudes diferentes, com resultados diferentes, e com a paternidade ou a maternidade diferente. Então contem comigo para fazer essa diferença, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã, tô aqui de novo, tá bom?